CNN 360 está de volta e a gente volta a falar da crise na Venezuela e da denúncia de prisão da líder opositora Maria Corina Machado. E agora a gente vem no CNN com uma entrevista exclusiva com o político opositor Juan Guaidó. Eu vou falar em português, porque ele entende português pausadamente. Ele vai responder em espanhol e a gente tem uma tradução. Então, vou falar devagar para o senhor me ouvir. Primeiro, muito obrigada por essa entrevista. Bem-vindo ao CNN 360. Considerando que acaba de acontecer a notícia de prisão de Maria Corina Machado, te pergunto, o senhor conhece, sabe como é ser oposição a Nicolás Maduro? Qual o paralelo, a comparação o senhor faz entre a situação de agora e a situação que o senhor viveu em 2018 e 2019? Primero, bueno, gracias por la invitación. Es un momento de mucha tensión en Venezuela en este momento. Obrigado pela atenção. É um momento de muita tensão na Venezuela. O novo presidente de Venezuela, que o novo presidente da Venezuela é Edmundo Gonçalves. Para precisamente fazer respeitar, para acompanhar. Houve uma grande mobilização para fazer respeitar e acompanhar essa mudança para os venezuelanos. Hoje, neste momento, manifestamos repúdio à prisão de Maria Corina Machado. Estamos esperando a confirmação de que isso aconteceu. Não foi uma detenção, foi um sequestro. Pudo haber eludido el secuestro, la detención e incluso la pretensión de la dictadura, pero de nuevo, son horas de mucha tensión en Venezuela, son acontecimientos en pleno desarrollo. São acontecimentos em pleno desenvolvimento, algo que estamos por confirmar ainda nos próximos minutos. Qual a diferença o senhor consegue ver em relação à eleição de 2024 e a posse prevista para amanhã, em que Nicolás Maduro deve assumir o cargo novamente de presidente em uma eleição contestada, com muita dúvida, e durante a sua experiência, em que em 2019 o senhor chegou a se autoproclamar o verdadeiro presidente da Venezuela. Qual a diferença desses dois casos? Mira, hoje não há dúvida. O presidente eleito Veja, hoje não há nenhuma dúvida. A eleição, o presidente é Edmundo Gonçalves, e isso está reconhecido por centros importantes, o Centro Carter, as atas eleitorais que a oposição conseguiu reunir, inclusive. Há uma constante. Nicolás Maduro pretende arrebatar a vontade, o desejo popular. Ideológicamente hablando de Maduro, que la oposición en Venezuela también lo decía. Hay una constante adicional. Maduro quiere seguir por la fuerza en el poder. Maduro quer seguir pela força no poder. Temos 8 milhões de refugiados venezuelanos, 25% da população do país, mas hoje não há mais como ludibriar a vontade popular. O desafio hoje é como fazer respeitar a vontade, a Constituição venezuelana e a persistente Maria Corina Machado pode estar sequestrada junto com cerca de 2.000 pessoas, artistas, pessoas de todos os espectros da sociedade venezuelana. Guaidó, gostaria que o senhor avaliasse a posição do governo brasileiro agora, porque em 2019, quando o senhor se proclamou presidente da Venezuela contra Nicolás Maduro, o governo brasileiro, do então presidente Jair Bolsonaro, reconheceu o senhor como presidente legítimo, assim como fizeram os Estados Unidos, países da União Europeia e outros países aqui da América do Sul. Agora, o governo brasileiro
não toma posição, mas vai enviar a posse de Nicolás Maduro, a cerimônia de amanhã, a embaixadora Glivânia Oliveira, que é a embaixadora do Brasil na Venezuela, de certa maneira dialogando então com o novo presidente ou com a continuidade da presidência de Maduro. Qual sua avaliação da política brasileira em relação a esse fato? Mira, em 2019, o presidente Bolsonaro reconheceu a Constituição venezuelana. Em 2019, o presidente Bolsonaro reconheceu a Constituição venezuelana, procurando a democracia na Venezuela. Equidistância. Ou seja, não é sobre a democracia. Equidistância, quando há repressão, é colocar-se ao lado de uma ditadura. Neste momento, o governo do Brasil, o governo de Lula, não está do lado da democracia, não está do lado dos trabalhadores, dos fóruns que se expressaram, que votaram. Não é o momento de falsas equidistâncias, não é o momento de falsas equivalências. Houve um ganhador da eleição, Edmundo Gonçalves Urrutia. Houve um esforço de toda a sociedade venezuelana. Há imigrantes, presos políticos, refugiados. O trabalho de um bom cidadão é defender a liberdade, é defender a democracia. Peço isso a todo o povo brasileiro. Peço que nos ajudem. Peço que nos ajudem a levantar a voz. Hoje não podemos falar livremente na Venezuela, não podemos sequer mandar mensagens nas redes sociais. É muito importante comunicar e falar o que está acontecendo realmente na Venezuela. Ainda falando sobre o presidente Lula, o senhor tem algum apelo? Exatamente, o senhor fez um apelo, né, um pedido para que os venezuelanos tenham voz, mas algum recado específico, direcionado, voltado para o presidente Lula em relação ao que está acontecendo na Venezuela? Mira, muito sencillo, que nos ajude ao reconhecimento. Olha, muito simples, que nos ajudem ao reconhecimento da verdade, da democracia, do que foi expressado pelos venezuelanos que escolheram Edmundo Gonçalves Urrutia. Não é nenhum ato de valentia, é um ato de apenas reconhecer a democracia. Guaidó, quais são as chances? O senhor realmente acredita que Edmundo Gonçalves ainda pode assumir a presidência da Venezuela, considerando, levando em conta a situação de repressão e a situação política e o engajamento das Forças Armadas e do governo ao regime de Nicolás Maduro? Ou seja, o senhor ainda acha que é possível que amanhã Edmundo Gonçalves, de alguma maneira, possa tomar posse como presidente da Venezuela? Mira, se estamos esperando boa fé de uma ditadura, evidentemente. Olha, se estamos esperando boa fé de uma ditadura, isso não vai acontecer. É impor-se pela força a possibilidade que temos de fazer valer a expressão desejo popular expressado em 28 de julho de 2024 tem a ver com o acompanhamento da comunidade internacional, que as Forças Armadas se coloquem ao lado da Constituição e como podemos colocar pressão em conjunto nas ruas da Venezuela. A posição de Maria Corina Machado, muito corajosa. O que não podemos fazer é deixar o futuro da democracia em uma ou duas pessoas. Maria Corina Machado, Edmundo Gonçalves, é um momento de acompanhar todo esse esforço e, por isso, um pedido muito simples a um governo que é historicamente amigo da Venezuela, para que Lula se coloque ao lado
ou de um governo que é uma ditadura, ou do lado da expressão soberana do povo venezuelano que escolheu Edmundo Gonçalves Urrutia. Isso nos ajudaria e deixaria mais perto que Edmundo Gonçalves Urrutia se tomasse posse como presidente da Venezuela. Gostaria de te perguntar também, Guaidó, sobre o que o senhor espera em relação a Donald Trump, né? Presidente eleito dos Estados Unidos. Quando o senhor se proclamou presidente da Venezuela, ele recebeu o senhor, os senhores tiveram uma boa relação, ele te apoiou publicamente e politicamente. Minha pergunta, agora em que Donald Trump está prestes a assumir a presidência dos Estados Unidos, o que o senhor espera de Donald Trump em relação à Venezuela, à oposição venezuelana e também a Nicolás Maduro? Mira, ya sabemos cuál es el piso entonces de la relación Já sabemos qual é o piso da reação dos Estados Unidos com a Venezuela. Reconhecimento da democracia, pressão contra uma ditadura, mas também sabemos que falta mais para recuperar a democracia. Então, partimos disso, do reconhecimento e da pressão contra a ditadura. Partimos disso, mas também de corrigir, melhorar o que falta para terminar essa corrida. Os venezuelanos demonstramos organização, vitória numa eleição, demonstramos valentia, seguimos enfrentando essa ditadura, apesar de todos os riscos, as consequências. Temos esse piso, essa base de saída. E agora precisamos avançar em direção à democracia na Venezuela. Hoje, o senhor não está mais na Venezuela. O senhor teve que sair da Venezuela. Gostaria de entender como é sua atuação política e sua mobilização em defesa do que o senhor acredita e do seu grupo político. Mira, me tocó el exilio forzado, perseguido, como tú sabes, mi familia estuvo sequestrada. Eu acabei tendo que seguir para o exílio forçado, minha família foi sequestrada, torturada, presa. Eu recebi 17 atentados contra a minha vida durante a minha presidência interina. Neste momento, estamos ajudando no que sabemos fazer, o reconhecimento de um governo democrático, interino, como aconteceu em 2019, a relação do mundo com Edmundo Gonçalves Urrutia e conseguir mobilizar uma pressão contra a ditadura de Maduro, mobilizando 8 milhões de refugiados e imigrantes venezuelanos. É 25% da população venezuelana. Vamos enfocar nossa energia não só em denunciar, mas colocando mais pressão, fundamos um laboratório de monitoramento da democracia na Universidade da Flórida. O senhor dialoga com o grupo político de Maria Corina Machado hoje em dia? Sim, constantemente, não somente com o de Maria Corina Machado, com Edmundo Gonçalves. Sim, constantemente, não só Maria Corina, mas Edmundo Gonçalves, todas as forças políticas. Como vocês sabem, a unidade, a solidificação das forças políticas na Venezuela é importante. Hoje, sem dúvida, a unidade dessas forças políticas na Venezuela. O senhor acredita que Edmundo Gonçalves, de fato, possa entrar na Venezuela, consiga, de algum modo, entrar na Venezuela, como ele promete que vai fazer amanhã, para tomar posse, para assumir como presidente da Venezuela? Mira, como lo vimos hoy, eso amerita riesgo. Eso conlleva Olha, isso tem um risco imenso, como vimos hoje, um enorme risco.
O meu conselho seria de que ele voltasse à Venezuela de uma maneira segura. Hoje não existe 100% de segurança, mas se existem apoios, se há consequências, se há essa segurança, se há consequências, sim, Edmundo Gonçalves poderia regressar à Venezuela nos próximos dias. Aparentemente, o clima não é nada de segurança, justamente com a prisão de Maria Corina Machado que vimos hoje, agora há pouco. Tudo nos leva a crer que o cenário não é favorável para que Edmundo Gonçalves pise na Venezuela com segurança. E gostaria de te perguntar, Guaidó, sobre agora. O que poderá ser feito em relação à prisão de Maria Corina Machado? Mira, evidentemente, quando enfrentamos uma ditadura, não há 100% de segurança, mas há ferramentas, há capacidades para construir e alcançar isso nos próximos dias. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. O importante é que Edmundo tem que regressar. Ele já demonstrou essa disposição publicamente, ratificou sua disposição de voltar ao país. Nossa missão é proteger o presidente eleito. Edmundo Gonçalves não é só uma pessoa, é o representante de milhões de pessoas que expressaram sua vontade. Temos que enfrentar a ditadura e conseguir que a presidência da República. Esse foi um processo, já é um processo bastante longo, não é uma luta de um dia. Podemos todos juntos fazer com que esse processo seja alcançado nos próximos dias. E agora, Guaidó, gostaria de saber se nesses diálogos, nessas conversas que o senhor está mantendo com a oposição na Venezuela, se vocês temem, se vocês têm medo de que algo possa acontecer com a vida de Maria Corina Machado, agora que ela está sob a custódia, sob guarda, presa pelo governo de Nicolás Maduro. Não podemos subestimar a maldade da ditadura. Estamos ainda por confirmar a situação exata de Maria Corina Machado. Há rumores de que pode ter acontecido o sequestro. Insisto, a democracia está em alerta. Guaidó, você pode nos contar como é sua vida hoje, já há tanto tempo longe da Venezuela? Mira, el exilio forzado es doloroso. O exílio forçado é doloroso, é uma prisão diferente. Continuo trabalhando para voltar à Venezuela, mas quando perguntam como estou, eu digo livre e vivo. Quando alguém enfrenta uma ditadura, estar livre e vivo é um privilégio, de modo que eu encaro como um dever seguir representando dignamente esse espaço, recuperar a democracia e a vida na Venezuela. É um sonho de 8 milhões de venezuelanos regressar à Venezuela. E qual o cenário o senhor imagina, o senhor projeta para, se caso amanhã, de fato, Nicolás Maduro assuma mais um mandato à frente no comando da presidência da Venezuela? O que o senhor avalia que pode acontecer aos venezuelanos e especialmente à oposição, Guaidó? Mira, se Maduro insiste em assumir a ditadura formalmente nos próximos dias, vai ser muito pior para todos, para ele, em termos de pressão, isolamento diplomático
Também para os venezuelanos vai haver mais migração, violência organizada, tráfico de drogas, aproximação com Rússia, Irã e, neste momento, na região com a Nicarágua, com Cuba. Ou seja, para todos seria uma notícia muito ruim para a democracia que Maduro termine de consumar um golpe de Estado. Ele não teve vergonha nenhuma em roubar as eleições do dia 28 de julho. Nós mostramos isso com as atas, mostramos a nossa vitória com as atas, com testemunhas eleitorais. Se Maduro catalisar isso, assumindo o executivo novamente ou ratificando, afundando-se numa ditadura, isso vai lhe custar muito caro, mas não só a ele, vai custar caro a todos. Guaidó, você avalia, você acredita que a comunidade internacional que trabalhou pelo Acordo de Barbados e que deu um voto de confiança a Maduro, imaginando uma transição, um processo democrático, o senhor avalia que a comunidade errou? A gente está falando, nós falamos de Noruega, que fez a mediação para o Acordo de Barbados, próprio Brasil e tantos outros países que participaram e que deram um voto de confiança à Venezuela. Erramos? Mire, eu acho que nadie le deu um voto de confiança à ditadura. Eu acho que ninguém deu um voto de confiança na ditadura. Tratamos de buscar uma mediação internacional da Noruega, apoio de países garantidores, entre outros. Infelizmente, Maduro não cumpriu nada do que concordamos nesses espaços. E recordemos que a candidata era Marina Corina Machado. O acordo era habilitá-la. Foi Maduro quem desrespeitou seguidas vezes esses acordos. Em um jogo injusto que foi a eleição de 28 de julho. Apesar disso, temos a oportunidade de ser livres agora. Já demonstramos que a alternativa democrática é possível, mas a ditadura de Maduro se burla constantemente. Guaidó, qual o clima para amanhã? Eu digo tanto para a oposição quanto para os venezuelanos, considerando que tudo indica que Maduro vai assumir o poder novamente, vai se manter no poder, e nós temos a principal opositora hoje, Maria Corina Machado, presa. Mira, de novo, mais uma vez, estamos ainda por confirmar a situação de Maria Corina. Estamos preocupados, há muita tensão em todas as ruas, chanceleres, todos preocupados. Mas insisto, se Maduro quer aprofundar o seu erro, tomar o caminho da força e da violência, a resposta nós vimos nas ruas com Maria Corina, a expectativa da volta de Edmundo. Temos alternativas para procurar não só a democracia, mas sabendo que estamos numa ditadura e enfrentar. Nós conversamos com o político opositor na Venezuela, Juan Guaidó. Guaidó, muito obrigada por essa entrevista tão importante. Saludos, muchas gracias y gracias por estar pendiente de la situación en Venezuela. Muchas gracias.